Olá, bom dia! A paz de Jesus e o amor da Virgem Maria esteja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos mais um dia da nossa novena para a honra e glória do Senhor. Hoje nós estamos já alcançando aí o 7º dia. Estamos quase terminando esses 9 dias, essa linda campanha em que estamos enfrentando grandes dragões, hein? São muitos dragões. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a você. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Azevedo. Eu sou moradora de Adamantina, que é o interior de São Paulo. E eu tenho uma escola de maternidade e fé, na qual me conecto com as mulheres que desejam alcançar a graça de gerar vida. E aí a gente vai se conectando através dos meus testemunhos, né? Enquanto diagnosticada por infértil, de repente mãe de 5 filhos naturais e biológicos e mais uma nova geração. Estamos com 51 filhos espirituais e os meus biológicos são Gabriel, Pietro Rafael e João Miguel, esses combatentes aqui. Eu sou a Luciana, casada com o Luciano, e tenho 2 Marias no céu, Maria de Fátima e Maria das Graças, que intercede por nós. Somos hoje uma escola em conexão, em famílias, as mulheres que procuram esse ministério, né? Esse apostolado, que deseja engravidar, e aí ela vai recebendo direcionamento espiritual através da minha intercessão e através também da obediência desse ministério com Deus. Eu vou entregando tudo que o Senhor fala. O Senhor, Ele gosta muito que eu escreva cartas, né? E aí eu me tornei escritora já em 2023, eu sou pedagoga, e 2023 pra cá eu renunciei minha vida profissional após ter tido um burnout, né? Fui diagnosticada, afastada da escola que eu lecionei, retornei para encerrar o ciclo e hoje estou aqui nesse ministério, porque eu conciliava, né, a escola com o ministério, e aí não dá para fazer nenhuma coisa nem outra, né? Então Deus me chamou por inteira, eis-me aqui, Senhor. Então desde 2023, o ano de 2023, eu comecei o ano lançando meu livro, Gratidão Gera Milagres, de Maternidade e Fé. No dia de São Paulo, ele foi lançado no digital no Amazon, às 3 horas da manhã. Eu sou apaixonada por São Paulo, é meu apóstolo preferido, por conta da história dele em relação com Ananias, que é o nome do meu pai falecido, Ananias. E aí eu escrevi esse livro contando toda a minha história de tentante, desde quando eu descobri minha vocação, que era o matrimônio. A escola, ela tem uma patrona, que é a Santa Giana. Então, desde 2019 eu conheci Santa Giana, e desde 2020, que eu conheci a novena dela, eu comecei a fazer parte de um grupo. E eu já estava intercedendo, né, também por mim, que queria alcançar a graça, e algumas amigas. E ali começou esse ministério. Mas eu só vim desvendar que o meu chamado é que eu não tinha ainda aberto o olhar da fé. Então eu não tinha descoberto que lá em 2017 Deus já tinha me dado esse ministério. Só que eu só vim acordar no momento em que eu me dediquei 100% para a missão e comecei a estudar todos os direcionamentos, todas as datas, todo o meu processo de conversão. E aí em janeiro de 2023, com esse lançamento no Amazon, ele tinha o propósito de vender no digital para poder fazer os livros, né, físicos. E aí o que aconteceu? Eu só vendi um livro. E aí estava chegando o lançamento, dia 4 de maio, meu aniversário. E o lançamento foi feito unido, né, com a cultura, a Secretaria de Cultura da minha cidade, de Adamantina. Então foi lançamento na biblioteca municipal aqui. Foi bem chique, gente. A prefeitura, ela contribuiu bastante. Aqui na nossa cidade nós já estamos passando de 20 escritores. E aí em 2023 eu fui nomeada a
melhor escritora de 2023. Primeiro livro e um título de melhor escritora regional. Então eu sim, pela votação das pessoas, né? E eu me senti muito, assim, fortalecida com esse voto. E aí depois eu comecei a vender, né, as camisetas, as consagradas t-shirts cristãs, chamado, eu tenho um banner aqui, consagradas t-shirts. Então elas eram camisetas que vendiam, transmitiam mensagens através de algumas frases, né, cristãs. E o lema era vestir o corpo e revestir o espírito. Então eu participei da primeira feira da Mulher Empreendedora, e lá foi tudo um propósito, e eu fui convidada pela TV Fronteira da Rede Globo, do interior, a dar uma entrevista. E dali pra cá, deslanchou as coisas, e aí eu comecei a receber convites, comecei a receber... Eu lancei os livros, né, consegui, através dessas consagradas t-shirts e alguns benfeitores da missão, eu consegui chegar no livro físico. Então eu consegui imprimir 100 livros, foi um lançamento assim, independente, até hoje eu não tenho editora, tá? E aí a gente começou, eu comecei, né, a apresentar o livro, mas por detrás dele ninguém sabia dessa missão, porque ela era secreta, né, no silêncio de Deus, no silêncio e naquela... Porque assim, eu vou explicar uma coisa. Quando a mulher quer engravidar, ela não quer que ninguém fique sabendo. Porque para a mulher tentante, eu já fui, eu sei, é muito traumatizante você ficar olhando as pessoas que engravidam ao seu redor e você não. Ou você deseja e não quer falar para ninguém, por quê? Para as pessoas não ficarem com peninha de você, não ficar gorando. Então, tem pessoas que me procuram, às vezes nem seguem meu perfil, eu tenho um alcance aí mensal do meu perfil do Instagram, a 130, 160 mil pessoas que chegam no meu Instagram, mas eu tenho mais de 4 mil ali, pessoas que seguem, mas isso não é importante para mim. O importante é que eu tenho essas mulheres e elas estão, a maioria no silêncio, né, no seu secreto, que eu acho que ninguém sabe, ninguém estraga, elas estão certíssimas. Muitas delas já estão se comunicando num grupo, numa sala secreta, já se tornaram amigas. Tá muito, muito legal esse bate-papo lá com elas, porque elas têm sido assim, um combustível para mim, sabe? Para minha vida espiritual, porque elas têm orado por mim também, porque eu passo grandes desafios dentro da maternidade. Dentro desse apostolado, tá? Uma vez que mexer com a vida e orar para as vidas, que as vidas aconteçam, é muito difícil. O combate espiritual é infindável, vamos dizer assim, mas Deus é poderoso para fazer todas as coisas infinitamente mais. E aí Deus vai me conduzindo, e aí tem dia que eu tô triste, ele me arrebata, e aí a gente conversa, e aí eu levanto, e aí me dá aquela injeção de ânimo e eu tenho que voltar. Mas eu falo assim, foi muito difícil para mim em 2020, quando eu engravidei das gêmeas. Quando eu engravidei das gêmeas, e aí eu perdi com 8 e 12 semanas, né? Eu não tinha ninguém, era pandemia, eu não podia abraçar ninguém. Então eu só tinha ali Deus, a Virgem Maria, meus filhos, que é tudo para mim, e meu esposo. E na época era Gabriel e Pedro Rafael apenas, né? Então eles viram o milagre de camarote. Porque em 9 dias que eu perdi minhas meninas, novamente eu gerei uma nova vida, uma nova concepção. Eu fiquei 1 ano grávida com intervalo de 9 dias. Vocês não têm ideia do que é um milagre. Viver um milagre não tem como explicar. É só viver. Então eu te convido para vir viver os milagres dentro dessa missão. Aqui eu tô com mulheres, ó, que estão online aqui comigo agora, e elas testemunham a graça. Aqueles diagnósticos onde, humanamente falando, a ciência a ciência é tão sábia, né? Deus entregou a ciência ao homem, mas em alguns momentos as mulheres se esgotam e falam, não tem mais o que fazer.
É quando, nesse momento, que ela se rende aos pés da cruz, só que ela não desiste da sua vida espiritual, de conectar com Deus e crê que sem fé é impossível alcançar o coração de Deus, elas alcançam a graça. Pode ter certeza disso. Todos os diagnósticos, todas as mulheres, 51 positivos na missão de 2020, eu lancei eu fundei essa escola dia 1º de dezembro de 2020, com o primeiro positivo de uma amiga, que eu falei, assim que der um positivo, eu vou fundar essa missão, por obediência a Deus que ele vinha me pedindo. Gente, eu falo que essa missão é para mim. Eu fui vocacionada mesmo, porque todos os meus filhos eu tive pelo SUS. E não tem como eu combinar com médicos que seja a minha concepção e o nascimento de cada um. Nasceram de 40 semanas, redondinhas. E eles nasceram dias especiais, como o Dia dos Pais, Dia das Mães, que esse ministério acontece a favor da maternidade e da paternidade. Não tem como. E o outro também nasceu no dia de Nossa Senhora de La Salete, que ela é uma das patronas das mães que oram pelos filhos, né? Tem um movimento aí que é diferente do nosso movimento. Primeiro vem a gente, que a gente ora antes de conceber, né? Então a gente vai passando por um processo de cura interior para receber a graça. Então você tem que estar limpa, limpa de tudo, porque você vai receber uma bênção de Deus. E aí você tem que estar pura, que nem Nossa Senhora. Ela estava pura, limpa, para poder receber o milagre de Deus, que é o menino Jesus. E aí, nós, mulheres, nos unimos. E eu sou um canal da graça para poder continuar, que elas continuem com as chamas acesas e que não desistam. Então, eu passo por um processo com elas, é doloroso. Eu fico assim, numa parte, eu fico assim, pendente, né? Porque tem hora que elas desanimam, tem hora que elas somem, depois aparecem, mas eu respeito o tempo delas. E como eu disse, o nosso tempo não é o de Deus é o perfeito, agradável, e Deus não demora, ele capricha, porque a gente quer tudo para ontem, quer plantar alface hoje e comer amanhã, e Deus não. Você acha que Deus não está trabalhando? Enquanto você vive 24 horas, que é um dia para Deus são 1000 anos, porque é o tempo da graça, é o tempo Kairos. Então, nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos a Deus por mais um dia, 7º dia. Hoje, no 7º dia, no meu livro de Santa Giana, quem acompanha a novena, todo dia 20 eu tô aqui dando a carinha. Hoje nós vamos orar pelas crianças, tá? O 7º dia, gente, o 7º dia da novena, ele acontece todo dia 26, ou seja, todo mundo que já tem o livrinho de Santa Giana, da Missão Geração das Graças, e que acompanha esse ministério, sabe que todo dia 26 as nossas intenções, nos nossos rosários, no nosso joelho dobrado, são para as crianças. Só que nós estamos em meio à guerra de quem? São Miguel Arcanjo. E São Miguel, nós estamos em meio à batalha. E essa batalha fervorosa que acontece 40 dias com São Miguel Arcanjo, ela vai pegar a nossa novena de agosto e a nossa novena de setembro, que encerra dia 28. Só que a quaresma não, os 40 dias com São Miguel, porque quaresma só tem uma, 40 dias com São Miguel, ele vai encerrar dia 29, que é a dia da festa dos arcanjos, os meus filhos, Gabriel, Rafael e Miguel. E esse dia a gente vai estar já, se Deus quiser, em setembro, com positivos em mãos, com a graça de Deus, porque Deus me deu uma moção para esse ministério, para que acontecesse unido Santa Giana com São Miguel Arcanjo e viéssemos com essa poderosa jornada espiritual em combate a favor da vida, unido São Miguel com Santa Giana, a vencer os bloqueios e maldições
que impede o milagre da vida, da maternidade, da paternidade. E hoje nós trouxemos um dragão, a cabeçona dele tá aqui. Nós vamos esmagar ele, nós vamos triturar esse dragão. E esse dragão de hoje é o dragão da indiferença conjugal. Olha só, você nem imagina o que Deus vai falar para você hoje. Às vezes você fala, eu e meu marido a gente se dá muito bem. Mas e aquele dia que eu vou explicar aqui para você, que é aquele dia do seu período fértil? E aí, como é que faz? Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Você já conhece os dias seu de ovulação, você tem tabelinha, como que é o seu corpo? Você tem um controle disso? Na escola eu ensino tudo. E é tudo gratuito, tá? Então você pode fazer parte da nossa missão, que é a geração das graças, e você não paga nada por mês, tá? Esse ministério é de Deus, e de graça fazer, de graça receber. A única coisa que eu vendo na missão são os meus livros, que é a minha área profissional, agora como escritora, então eu vendo livros. Então a única coisa que eu vendo na missão são a novena, o livro digital. E agora eu tô com um novo projeto, junto com o Shopee, dos Boris. Isso daí é fé. Você vai comprar porque você sabe que você vai colocar no seu bebezinho. Então é um ato de fé. Você põe o pé e Deus põe no chão. O passo de fé profético para essa novena de agosto e a de setembro, a gente está com esse ato profético, que é comprar um borezinho da missão, e aí você vai vestir o seu bebezinho. Fé é você crer no invisível, aquilo que você ainda não vê, mas você tem certeza de que Deus vai fazer. E aqui eu falo com mulheres que já estão com seus borezinhos em mãos, né? Já chegaram, tem muita gente aqui da missão. Bom dia, vocês estão chegando agora? Vamos mandar esse direct aí para as amigas da missão lá. E olha só, esse borezinho, gente, ele vai ser guardado a 7 chaves depois, porque ele é um ato profético. Você vai comprar um borezinho, é baratinho, divide até R$6 por mês, 12 vezes. E aí você compra o dia que você quiser lá, e você acaba ajudando também essa escola, né? Lá, a Sirlene disse que o dela ainda não chegou. Mas vai chegar, mulher. Ele vai chegar junto com o seu positivo. E olha só, elas estão... Teve uma que já comprou de manga comprida. Falei, daqui 9 meses vai estar frio. E aí você já sabe, né? Olha lá, da senhora Letícia. Olha lá. A Lê já comprou, ela comprou de manguinha comprida porque ela já sabe que vai estar frio, né? E aí vai ter que usar o bodezinho ali. O bodezinho no bebezinho dela vai estar frio, então já comprou de manguinha longa, né? Mas pode comprando, tem de manga longa, manga curta. As frases, dá pra você fazer surpresa, você pode gravar o que você quiser. Tem uma ideia? Tem um projeto na sua mente pro seu bebezinho que vai chegar? Quer fazer um presente pra vovó, né? Quer comunicar a família, os primos, a madrinha? Escreve o bora aqui. Você pode fazer do jeito que você quiser. Depois você fala comigo no direct, tá? Mas, Luciana, por que esses dragões? Eu não tô entendendo nada. Porque, gente, lá em Apocalipse 12, a palavra de Deus vai nos revelar o quê? A imagem do dragão. É um grande dragão que se levanta contra uma mulher. E ela... e toda a sua descendência, certo? E este dragão, ele é o símbolo do mal, que tenta destruir a vida antes mesmo que ela floresça. E aí, se você pegar todo o texto do capítulo 12 de São Miguel, de Apocalipse, né? Que nós estamos vivendo, você vai perceber que esse dragão é o demônio, Satanás, e os seus secretários. E ele quer... qual que é o alvo dele? Aquela mulher grávida, para poder tomar o bebê do seu ventre. Lê lá para você ver. E aí, eu então volto aqui no primeiro dia que eu dei um aulão sobre isso. E hoje eu só tô contextualizando. E aí, ele quer pegar aquele dragão. Ele quer pegar aquela mulher. Ele quer tomar aquele bebê. Ele tem sede de devorar aquela criança, o ventre daquela mulher. Então, esse dragão saiu do céu, que São Miguel bateu nele, meteu o pau nele, desceu o pau, ó, e ele, puf, veio aqui para a terra. E lá no céu,
A cauda dele, diz a Bíblia, que varria 1/3 das estrelas. Imagina o tamanho desse dragão. Então você não tem ideia do que você está enfrentando nesse mundo espiritual. Você que está querendo favorecer a vida. Você que quer construir a sua família em valores e princípios. Você tem ideia que esse dragão de Apocalipse está dentro da sua casa? Então, a ideia é essa. A proposta da novena é trazer 9 dragões esse mês e 9 dragões mês que vem. Eu não sei ainda os temas do mês que vem, mas tô arrepiada aqui. Nós vamos destruir 9 dragões agora. Hoje é o 7º dragão. E a cada dia foi um dragão. E as pessoas que estão participando dessa novena, elas falam: Lu, hoje você não tem ideia como que foi, como que eu senti, como que eu destruí realmente, verdadeiramente. Gente, as velas, elas têm formado dragões nas velas. Você não tem ideia. E sendo destruído no pavio. Às vezes naquela aguinha da vela, nas lagriminhas da vela ali, nas gotinhas dela, fica uma aguinha no meio. E ali, gente, eu mostrei uma foto do primeiro dia da quaresma. Tem um dragão preto afundado nessa água. Vocês viram isso? E nesse dia, acho que foi no 4º dia, ou 5º dia da novena, apareceu um anjo na minha vela, não no pavio, na própria vela mesmo, formou um anjo, as suas asas, foi lindo. Então, gente, é Deus nessa missão aqui, é um dragão para cada dia. Ó, minha televisão pifou, meu carro tá mais que um ano parado na garagem, fundiu o motor, mas humanamente impossível, tá? Fora de... Meu marido é mecânico agrícola, ele nunca deixou faltar óleo. Nunca deixou faltar óleo e nem água no carro. Como que pode um carro fundir um motor dentro da garagem? É Satanás. Mas eu não ligo, por quê? Porque Deus é comigo. E isso não vai mais tirar minha paz. Porque a vida continua e eu não vou ficar. Já tem um ano e eu não vou. Eu sei o que ele quer. Eu já sei as estratégias dele e ele não vai conseguir. E aí também meu ar-condicionado queimou. Oh, aleluia, dá um glória a Deus. Você consegue louvar no meio da turbulência? Turbulência. Você consegue louvar a Deus? Ah, eu consigo e não me importa. E aí nesses esses dragões, ali vai aparecendo, né? Mesmo que, ele é o símbolo do mal que tenta destruir a vida antes mesmo que ela floresça. Assim também acontece com a infertilidade. Ela pode ter causas médicas, mas muitas vezes está ligada também a quê? Bloqueios espirituais, emocionais e relacionais que precisam ser curados pela graça de Deus. Então, nessa novena agora, em unidade com a quaresma de São Miguel Arcanjo, vamos combater espiritualmente contra os 9 dragões que se levantam contra a maternidade e paternidade. E cada dia está acontecendo. Já foi o dragão, vencemos o dragão da incredulidade, que foi o primeiro dia, tá bom? Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Primeiro dia, incredulidade. Segundo dia, maldição hereditária. Terceiro dia, inveja e rivalidade. Quarto dia, idolatria e feitiçaria. Quinto dia, orgulho e autossuficiência. Olha que dragãozão esse, né? Culpa e autocondenação foi ontem. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos rezar com fé e dissipar as trevas. Hoje o dragão vai ser da indiferença conjugal. Mas Lu, meu Deus, quantos dragões! Como que eu faço para assistir tudo isso? Vai lá na playlist do YouTube. Aqui também tô salvando tudo, mas eu tenho uma playlist, dá para você assistir na televisão. A Lê, ela tem hora que ela tá limpando a casa, tá assistindo nós lá, né, Lê? Então vamos começar combatendo com... Olha, eu sei que tem a oração de São Bento, mas como a gente tá na quaresma, na quarentena aí, nos 40 dias de São Miguel, a gente vai todos os dias. Ó minha relíquia aqui, ó, a pedrinha. Isso daqui é um fragmento da pedrinha que apareceu lá, que ele apareceu lá no Monte Gargano, na Itália. E aí eu tenho esse fragmento aqui que eu ganhei. E aqui vem a oração de São Miguel. Então, nós vamos começando com essa oração
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, defendei-nos do combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Sacratíssimo coração de Jesus, nós confiamos em vós. E deixa eu te falar uma coisa que me veio na mente, que eu li para vocês no primeiro dia lá em Apocalipse. Vocês lembram daquela cobra? Que ela é uma serpente que fala que ela vomita. Porque assim, o bebê ficou com Deus, que é o menino Jesus com certeza, e a mulher voltou para a terra. E ela tá fazendo um retiro aqui. Então, Nossa Senhora, ela vem avisar, né? Ela não faz retiro, ela não avisa, não vem anunciando nas aparições. E ela tá na terra, ela vem avisando. E ela ficou 1260 dias. E contra ela tinha uma serpente que vomitou. Imagina, ela vomitou um rio para que essa mulher ficasse submersa. E aí a terra, ela abriu um buraco e ela queria sugar essa mulher. Para que não pereçamos no Supremo Juízo. Amém. Ela queria sugar essa mulher. Então imagina que essa serpente, sabe essa serpente que vomita em você? São essas pessoas usadas, secretárias de Satanás, que estão no seu trabalho, na sua família. Nossa, casou, quando vai ter filho? Nossa, tá duro, hein, de vir uma criança. Nossa, ei, fulano já tem não sei quantos netos, só eu que não tenho neto ainda. Então, assim, são umas blá, 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 e vamos lá, né? Então, essas são serpentes, tá? Lembra? São as serpentes do nosso dia a dia. Então, a gente tá lutando no mundo espiritual. Sabia que tem vários testemunhos dentro da missão, mas um deles que eu achei magnífico. Magnífico, eu vou contar assim brevemente para vocês. Uma moça, ela contou a história dela para mim. Ela chegou, se apresentou, uma história tão perfeitinha assim, sabe? Ela falou assim: olha só, Lu, a minha vida, ela é tão maravilhada com a vida dela. Ela fala assim: a gente comprou terreno, depois a gente construiu, depois a gente foi pagando o nosso casamento, depois a gente casou na igreja, depois a gente veio para nossa casa, linda, maravilhosa, depois a gente fez, sabe assim, regradinho, assim, tudo certinho. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: ela quer um filho. E ela falava assim, só que ia tudo as datas assim, tudo bonitinho, desenhadinho. Ela falava assim: eu vou casar tal dia. E ela falava pra mim: eu vou engravidar em agosto. Eu vou engravidar em agosto. Ou eu vou ganhar neném em agosto. Agora eu não lembro. Aí eu falava assim: calma, eu também era assim, tudo que eu queria acontecia, mas a gente tem Deus também. Ela falou: mas eu amo Deus, eu sirvo na igreja, eu faço isso, faço aquilo. E só que eu não consigo engravidar, mas enfim. Aí vai sondando, vai puxando a capivara, né, que a gente vai conversando e vai. Aí eu falei assim: quanto tempo você toma anticoncepcional? Foi uma pergunta que o Espírito Santo falou pra mim. Pediu pra fazer pra ela. Eu falei: ah, faz 7 anos. 7 anos? E aí eu contei a história, uma história lá do anticoncepcional, e ela ficou com remorso. Ela ficou com remorso. E eu falei assim: doeu? Ela falou: doeu. Eu falei: então você vai fazer o seguinte, você vai, só quando você estiver arrependida, você vai lá, você vai se encontrar com Deus no seu quarto, vai chorar, vai se lamentar, vai conversar com Ele e vai se redimir. E depois você procura um sacerdote para te dar a bênção sacerdotal. Te perdoa, né, também, que Deus já te perdoou, mas você vai lá e peça essa bênção, porque lembra de Ana, depois que ela recebeu aquela bênção sacerdotal, ela saiu de lá, no outro dia ela já se deitou com Elcana e já engravidou de Samuel. Então, depois daquela bênção, e aí eu falei assim: você precisa de uma bênção, você precisa de uma direção espiritual, e aí você vai limpando isso. Gente, era só isso que faltava. Ela se confessou no mês,
ovulou, engravidou. Vocês acreditam nisso? Era combate espiritual. E aí, ela perdeu o nenenzinho. Porque faltava ainda ser lapidada muitas coisas nessa menina. E aí, no dia 12 de outubro, ela perdeu esse neném. E eu falava assim, 12 de outubro é dia de Nossa Senhora da Aparecida. E dia 8 de dezembro é o dia da Imaculada Conceição, que é a mesma. E foi Rosa Mística, que é a nossa madrinha, que intitulou isso daí, né? E aí eu vou te pedir uma coisa. Ela falou, Lu, me tira da lista de transmissão. Eu quero descansar, eu quero silenciar, porque tá doendo muito. Eu falei, eu sei. Eu tenho os testes dela, desse positivo, tudo. Eu falava, seu arco-íris vai chegar. Exatamente quando ela me mandou a mensagem, no dia 8 de dezembro, eu escrevi pra ela, eu já sei, você tá grávida. E eu tinha sonhado com ela. A gente conversava muito. E essa menina, ela tá segurando a neném nos braços. Ela engravidou em novembro. Soube que estava grávida em dezembro, já estava de um mês. Porque a neném nasceu em agosto. É a coisa mais linda desse mundo. É a coisa mais linda desse mundo. Então, assim, gente, em tudo dai graças. E aí a gente sabe, o mundo espiritual é tenebroso. E agora, meu cachorro tá que tá. Ô Zeus, dá um tempo, Zeus. Em nome do Senhor. Tá. Minha Nossa Senhora. Eu vou pegar a palavra, vocês que estão com a Bíblia aí. Vamos fazer uma conexão agora com esse tema de hoje, que é o dragão da indiferença conjugal, certo? Então, a palavra aqui que o Senhor me deu é Cântico dos Cânticos 5, 2b, 6. O sonho da esposa. Eu vou ler para vocês. Cântico dos Cânticos. Para quem não sabe, é o Cântico de Salomão. Eu vou ler para vocês, tá? Quem tá com a Bíblia aí da Ave Maria, página 830, não pode falar a página se não cai a língua, mas pra gente agilizar o processo, eu sei que tem pessoas aqui ativas e vão estar com a Bíblia na mão. Então, o sonho da esposa. Olha só, presta atenção, tá? Talvez você nunca passou por essa passagem, porque são muitos livros na Bíblia, e essa aqui Deus trouxe com muito carinho para essa pregação de hoje. Eu dormia, mas meu coração velava. Presta atenção. Eis a voz do meu amado, ele bate. Abre-me, minha irmã, minha amada, minha pomba, minha perfeita. Minha cabeça está coberta de orvalho, e os cachos de meus cabelos cheios das gotas da noite. Tirei minha túnica, como irei revesti-la? Lavei os meus pés, por que sujá-los de novo? Meu bem-amado passou a mão pela abertura da porta, e o meu coração estremeceu. Levantei-me para abrir ao meu marido. A mirra escorria de minhas mãos, de meus dedos a mirra líquida sobre os trincos do ferrolho. Abri ao meu bem-amado, mas ele já tinha ido, já tinha desaparecido. Ouvindo-o falar, eu ficava fora de mim. Procurei-o e não o encontrei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Olha só. O que aconteceu aqui, nesse contexto? Eis que estou à porta e bato. Se não abrir, eu vou embora. Só que dá pra gente pregar de várias maneiras, né? Fazer uma reflexão. Dá pra gente pregar que é Deus batendo na porta e você... Mas hoje eu quero falar. Como esse texto é toda essa conexão de Salomão. Então, Salomão, quem foi Salomão?
o homem mais sábio da história. Você lembra que Deus perguntou o que ele queria? Podia pedir qualquer coisa, ele pediu sabedoria. E a gente tem que ser como Salomão, pedir sabedoria, sabedoria do alto, não do homem, tá? É diferente. Você pode ter 1000 faculdades, mas se não tiver humildade, se você não tiver, não saber se comunicar com as pessoas, você se torna uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, que não é humilde, e aí você não vira de nada, aquele monte de currículo. Bom dia! Acho que é a Adriana, né? Nós acabamos de ler aqui hoje Cânticos dos Cânticos, só que agora eu vou entrar, né? Gente, meu cachorro tá chorando, tá me dando uma agonia. Ele pulou a janela do quarto dos meninos, tá na casa do lado, que tá vazia, e ele tá batendo no portão querendo abrir pra ir pra rua. Escuta. Eu não vou conseguir pregar com esse cachorro assim. Vocês me dão um segundo, é muito rápido. Bom, já foi. Só por Jesus. Vocês ouviram? Quase vomitei. Hoje é bem forte essa pregação. Não sei nem como que eu vou desmistificar tudo isso. Mas vamos lá. Então aqui no tempo de Salomão, né? Ele é o homem mais sábio da história. Mais sábio. E ele pediu a Deus sabedoria para governar e começou seu reinado com o coração totalmente voltado ao Senhor. Mas com o tempo, o coração que ardia de amor, a fidelidade esfriou. Assim também pode acontecer dentro do casamento. Qual que é o dragão de hoje? Indiferença conjugal. Então vocês vão entender porque Deus me deu esse texto. Então, nesse livro, nesse capítulo 5 que eu li para vocês, versículos 2b a 6, o amado que bate e a amada que demora a abrir, presta atenção, é um símbolo da indiferença que pode surgir entre os cônjuges. Da mesma forma, Salomão começou apaixonado pelos caminhos de Deus e por uma única mulher, mas com o tempo permitiu que outras distrações ocupassem o lugar do amor verdadeiro. O amor precisa de vigilância. Eu dormia, mas meu coração velava. A palavra está falando isso, né? Eu dormia, mas meu coração velava. No casamento, não podemos deixar o coração adormecer diante da rotina. Assim como Salomão deixou seu coração se dividir entre 1000 mulheres. Hoje, muitos deixam o coração se dividir entre o trabalho, o celular, preocupações ou até outras pessoas, né? Às vezes, seu marido tá te esperando na cama e você tá com o celular, você não acaba nunca de entrar em todas as redes sociais e dar boa noite para todo mundo, nos grupos do WhatsApp, e na hora que você vai no quarto, o homem tá roncando. É ou não é? Bom, serviu para alguém. A demora pode ferir o amor. Abrir, mas eles já se retiraram. Que pena, né? Se não cultivamos o amor, o distanciamento cresce, a indiferença faz com que o outro se sinta rejeitado. E muitas vezes não percebemos o estrago até que seja tarde demais. É tempo de buscar e restaurar. Olha só, outro versículo. Procurei-o e não o encontrei. Mas a boa notícia é que assim como o amado do cântico sai à procura, é possível restaurar com diálogo, perdão, oração e novos gestos de amor.
ele foi embora. Talvez foi se deitar com outra. Ele tinha 1000 mulheres. Imagina você ser escolhida aquela noite e ainda perder aquela noite com seu amado. Imagina, essa mulher deve ter ficado furiosa. Conte a história de Salomão dessa forma. Quando você for falar para alguém desse versículo, você vai falar do coração dele, que começou totalmente entregue, mas perdeu o foco por não vigiar. Da mesma forma, um casal aqui, ele pode começar apaixonado, sabe? Mas se não regar o amor todos os dias, ele vai esfriando. Mas Deus é especialista em reacender corações, pode ter certeza. Quando há humildade e busca incessante. E olha só, tem até uma piadinha, mas é bem assim, bem simples, tá? Mas de boa reflexão. Um casal, ele sai para namorar. E aí, olha pro tempo, admira. De repente, as nuvens começam a se encontrar. E ela pergunta assim: amor, as nuvens estão se encontrando. Por que será? Olha, elas estão se escondendo. Aí ele fala assim: ah, amor, ela tá com vergonha de você. Por isso que ela tá se escondendo. Aí, passado algum tempo, imagina, o casamento desgastado. E eles resolvem, não sei como conseguir chegar nessa praça. E a mesma cena acontece, vamos supor, 10 anos depois. E aí ela vai falar, ela vê as nuvens e ela quer que ele responde carinhosamente: amor, as nuvens estão se escondendo. E ele olha para ela e fala estupidamente: não tá vendo que vai chover, sua besta? Então olha só, como que foi essa construção ali? Às vezes foi por desrespeito, falta de perdão. E aquilo foi para um homem responder nessa agressividade, aqui no coração dele deve ter guardado muita coisa. Então é dardo inflamado. O homem normalmente ele silencia, né? Ele silencia, mas cuidado que tem hora que ele vomita tudo igual a serpente. E aí vem muito forte para nós. Então, aqui, Salomão, vocês vão entender. Espera só um pouquinho aqui. Eu queria dar uma contextualizada, sabe? Mas então, abre para mim, minha irmã, minha amiga, minha pomba, minha perfeita. Mas ela demora a responder. Quando abre, ele já foi embora. Esse quadro reflete relações afetivas e conjugais, em que o amor se esfria e a indiferença ocupa espaço. E o sentimento espiritual de todo esse contexto, quantas vezes no casamento, um dos dois está chamando para um diálogo, para um carinho, para atenção, mas o outro está adormecido, distraído ou fechado. Eu quero que você faça uma reflexão diante da sua vida conjugal hoje, tá bom? Você vai passar o dia pensando nisso. E aí no contexto espiritual, o mesmo acontece no relacionamento com Deus. Ele bate, chama, mas muitas vezes demoramos para abrir. A vigilância no amor. Eu dormia, mas o meu coração velava. No casamento é preciso vigiar para não deixar o relacionamento cair no comodismo. Pequenos gestos diários são sinais de amor que mantêm o coração desperto. Vamos lá, dá uma dica aqui de pequenos gestos diários pro seu esposo. Vai ler, Silene, escreve aí. Dá uma dica aí. A Lê que é casadinha de nova. O perigo da demora. Abri para o meu amado, mas ele já se retirara. Muitas vezes a falta de atenção, de carinho ou de presença afasta o outro lentamente. O amor precisa ser cultivado hoje, não amanhã. É agora, é hoje. Olha, quem vai fazer aquele jantar maravilhoso para o esposo hoje? Montar aquela mesa caprichosa
Hoje é quarta-feira. Não, terça. Olha lá, já tinha luz de velas às quartas. Vai mudar, vai ser na terça, ele vai estregar. Ai, gente. E aí, procurei-o e não encontrei. Chamei-o, mas não me respondeu. Mesmo quando há falhas, a solução é buscar de novo, conversar, perdoar e reconstruir. O amor é a escolha diária e perseverante. Sabe, vocês já ouviram falar, eu aprendi com Moisés Rocha, né? O demônio Asmodeu. Você já ouviu falar? Você sabe qual é o demônio que é esse? Asmodeu. Ele é aquele demônio de Sara com Tobias, que tem a história que entra São Rafael aqui. Já viram a história de Sara e Tobias? Quem quiser depois me manda, eu vou mandar o contexto dessa história para vocês, tá? Certinho. E olha só, não dá para chegar muito a fundo, mas resumidamente, Sara já tinha casado 7 maridos. E aí, o pai dela, quando ela estava na lua, ela já tinha enterrado 7 maridos. Então, acabava a lua de mel, já estava a cova aberta. Porque todo marido morria na noite de núpcias. Todos. Então, existia um demônio ali. O Asmodeu. Esse demônio é esse que fica. É esse demônio aí. Do conjugal. Esse demônio aqui. Exatamente. Da indiferença conjugal. E ele fica ali no meio. Não dorme de bunda virada pro seu marido. O Asmodeu tá ali no meio. E aí... Resumindo a história, depois, esse homem é de Deus, preparado, enviado de Deus, é da descendência, da família dela, da genealogia, é um homem de Deus, Tobias, e ele vai, o encontro é perfeito, assim, com essa prima, e eles depois se casam, e a família felizes, porque é uma pessoa de muita boa índole, né? E ali, eles... casam, celebram tudo, só que eles não, na noite de núpcias, eles primeiro, o anjo Rafael já tinha indicado para ele o que ele ia fazer, olha a cura, e aí ele faz 3 dias de jejum e oração, só que quando eles acordam no primeiro dia de núpcia, o pai já tá com a cova aberta para enterrar o Tobias, vocês acreditam? Ai, tá amarrado essa profecia, hein? Já está profetizando a morte do outro. Mas não, gente. Ele não morreu. E aí, diz a Bíblia que eles jejuavam, que eles oravam no leito. Então, eles estavam preparando o leito. E eu falo assim, que esse preparar é essa novena conjugal. Vocês têm que estar unidos. E no dia da ovulação, se encontrar. Você sabe que você vai estar... Lu, desceu para mim hoje, que dia que é minha ovulação? Aí eu vou fazer a continha de Maria. Vou passar o dia. Aqueles dias... 3 dias anteriores, 3 dias, vocês vão jejuar 3 dias. E aí vocês vão fazer. Então, esse direcionamento já deu certo para muitas mulheres, viu? Que tinha o demônio Asmodeu da indiferença conjugal. E aí vocês vão convidar os casais a fazerem um exame de consciência. Como está o diálogo do meu casamento? Aqui. Eu estou convidando vocês. Tenho sido sensível aos gestos e às palavras do meu cônjuge? Tenho demonstrado o amor no cotidiano? E qual atitude concreta, um pedido de desculpas, um gesto de carinho ou um tempo de oração juntos? Vocês têm? Meu marido, a gente tem um trato. A gente tem um trato. Que lindo. Faz tudo junto. É lindo. É lindo. Olha só, eu e meu marido, a gente tem um trato. Hoje eu tava pensando, em 365 dias, ou quando é bissexto, 366, a gente, acho que tem uma briga por ano, porque meu marido, eu sou colérica, né? E ele é aquela calmaria toda. Então, os temperamentos combinam. E aí, ele faz... O apelido dele é Sangue. Mas dentro de casa ele é tão calmo. E aí parece que ele toma calmante. E quando briga, antigamente que eu era mais espavetadona assim,
ele ria, tipo assim, do meu histerismo, ele ria, ele ficava rindo. E ficava muito nervosa que ele ria de mim, sabe? Mas aí depois eu começava a rir com ele. E a gente não dorme sem... A gente nunca dorme brigado. Nunca, nunca, nunca. Nunca dorme brigado. E a gente tenta resolver no mesmo dia. A gente conversa, a gente faz tudo junto também, sabe? Pra não dar essa brecha pro inimigo. E aí, ele começou a silenciar mais, deixar eu... Quando eu tô esgotada, aí ele deixa eu falar. Não xingar ele, eu não xingo. Aqui a gente não fala palavrões e assim, a gente não tem os nomes feios, assim, a gente se policia muito. E aí, ele espera, ele sabe. Então ele fala, vixe, tá azedo, hein? Então tem dia assim que eu não tô legal. E aí ele percebe. Então é um dia que ele toca menos, sabe? Então assim, a gente vai convivendo, a gente aprendeu. 21 anos, gente. 21 anos. Então, não deixe que o amor adormeça o coração. Hoje é dia de abrir a porta para o amor entrar de novo. Deus quer reacender o vínculo do casal, porque ele é o maior interessado na unidade da família. Salomão foi um dos personagens mais importantes da Bíblia, conhecido por uma sabedoria, riqueza e poder, mas também por suas quedas espirituais. E aí, Salomão, ele era filho do rei Davi, com Betsabeia. Sabe a história, né? Está lá em 2 Samuel 12, 24. Olha só. Tornou-se o rei de Israel depois da morte de Davi, por volta dos anos 970 a.C. Construiu o Templo de Jerusalém, a maior obra espiritual e arquitetônica da história de Israel até aquele tempo. Ficou famoso por sua sabedoria, dom que pediu a Deus para governar bem o povo. Seu reinado foi um tempo de prosperidade e paz para Israel. As mulheres de Salomão, a Bíblia relata que Salomão teve um número muito elevado de esposas e concubinas. 700 esposas de origem real, 700 concubinas. Tinha 700 esposas de origem principesca e 300 concubinas. E suas mulheres perverteram-lhe o coração. 1 Reis 11:3. Então elas tinham os deuses dela, né? E ele deixou entrar. Então a brecha entrou ali, né? Ele deu a brechona. E ele, que era um homem temente a Deus, então se misturou ali e deixou desgovernar a sua espiritualidade. Esses casamentos, na maioria das vezes, eram alianças políticas com outros povos. Então ele casava, olha, ele casou-se com, mais ou menos aqui fala, as esposas, bom, elas eram das terras, filhas de reis importantes ali, né, na região. E aí, esses casamentos, na maioria das vezes, eram alianças políticas, como eu estava falando. A consequência disso tudo, apesar de ter começado fiel a Deus, Salomão acabou se afastando da aliança porque permitiu que essas esposas o levassem a adorar deuses estrangeiros. 1 Reis 11, 4, 6, vocês vão ver lá. Isso trouxe consequência grave para o reino. Depois da morte dele, o reino de Israel foi dividido em dois. O Israel Norte e Judá Sul. Até hoje tem as brigas em Israel, né? E aí foi dividido. E... como que chama? Esqueci lá o nome do... Barras... Como chama aquele homem de Israel lá? O coronelzão lá? Antes de eu entrar na pregação, eu fiz uma oração. Uma oração final. Senhor Jesus, hoje queremos abrir a porta do nosso coração e da nossa casa para Ti. Se em algum momento deixamos que a rotina, a pressa ou as distrações nos fizessem adormecer no amor, desperta-nos agora, Senhor. Toca as feridas que a indiferença provocou.
Cura palavras que machucaram, silêncios que feriram, gestos que afastaram. Dá-nos um coração como o teu, que sabe escutar, que sabe perdoar, que sabe se doar. Reacende no matrimônio de cada casal, aqui presente o primeiro amor, aquele brilho do olhar, aquele que não se apagou, mas que precisa ser renovado pelo teu Espírito Santo. Que assim como a amada do Cântico dos Cânticos saiu em busca do amado, nós saiamos hoje em busca do nosso cônjuge, com humildade e com amor, para reconstruir e recomeçar. Livra-nos de todo o orgulho, de toda a frieza, de todo afastamento, e sela a nossa aliança com o teu sangue, Senhor. Que o nosso lar seja um altar de amor, de respeito e de fidelidade, onde a tua presença reine. Nós consagramos o nosso casamento, nossa família e nossa história ao teu sagrado coração e ao imaculado coração de Maria. Amém. Depois eu vou passar para vocês, tá? Essa oração. Então, nós vimos o quê? Um resumo, um desfecho de tudo isso. O afastamento entre o casal nessa leitura. E a frieza e a distância enfraquece a união e o maior projeto de vida. Qual que é? Quem que sabe qual que é o maior projeto do casal que Deus ordenou? Multiplicai-vos. Gênesis 2:24. E ele saiu de sua casa, se uniu, o homem e a mulher se tornaram uma só carne. Multiplicai-vos, diz o Senhor, né? Crescei e multiplicai-vos. E olha só, tem pessoas que prometem isso no casamento, sede fecundos. Promete diante do altar, no sacramento do altar, e não cumpre. Tem uma moça que eu fiz unha dela há uns 8 anos. E ela era casada e aparentemente era muito bem casada, né? Aos olhos da comunidade, aos olhos do... julgando assim, né? A gente via, né? Muitos bens, muito rica, muito rica. Os dois muito ricos. E aí eu falava assim, não vai ter nenê? E ela falava, Deus me livre. Eu odeio criança. Eu já tenho tantos sobrinhos e sobrinhas, eu não quero filhos de jeito nenhum. Aí logo me veio na cabeça. Fez um casamento luxuoso. Olha eu julgando também. Diante do altar, fez aquela promessa. E de repente, se fechar a vida por causa do corpo, por causa da essência, por causa da correria do dia a dia. Mas é uma escolha dela, né? É uma escolha dela. Mas isso já é um pecado, porque você está mentindo para Deus. A hora que fala sim, então fala não. Já vai pronto para dizer não. Não, isso, tudo menos isso. Mas é as consequências. Hoje esse casal não existe mais, tá? Não era de Deus, né? Pode-se dizer assim. E olha só, eu quero mostrar para vocês. Quem está aí com o bodezinho profético, já pega ele. Já pega o seu bodezinho profético, que eu vou para a palavra profética de hoje do bodezinho. Isaías 54:2. Ó, pela fé já preparo lugar para a vida. Alarga o espaço da sua tenda. Ah lá, Deus falando. Isaías. Vou pegar aqui rapidinho. Eu amo Isaías. 54:2. Ah lá, a felicidade da Nova Jerusalém. Amplia o espaço da tua tenda. Faz um cômodo a mais aí. Muda de casa, pega com 2 quartos. Desdobra seus constrangimentos em telas que te abrigam. Alonga tuas cordas, consolida tuas estacas. Pois deverás estender-te à direita e à esquerda. Teus descendentes vão invadir as nações, povoar as cidades desertas. Eita glória! Ó, o
Quem toma posse? Levanta o seu body aí, levanta, roda o seu body. E aí você vai profetizar isso. Ó, é Deus falando, não sou eu não, tá? Alarga o espaço da tua tenda. Amplia o espaço da sua tenda. Desdobra sem constrangimento as telas que te abrigam. Alonga tuas cordas, consolida tuas estacas. Pois deverás estender-te à direita e à esquerda. Teus descendentes vão invadir as nações. Povoar as cidades desertas. Aleluia. E olha só que Abraão teve Ismael, né? Teve a descendência que foi para o Egito, mas teve Isaac, que construiu, através de Jacó, toda aquela descendência, né? Que veio ali as 12 tribos de Israel, e ali até hoje tem essas tribos. E olha só, olha a descendência, com um único filho, Israel, que era Jacó, se tornou Israel. Olha isso. E aqui Deus fala com você, uma promessa. E para mim também, da missão Geração das Graças, teus descendentes vão invadir as nações, povoar as cidades desertas. A nova geração das graças está se levantando, aleluia. Já está no exterior, já está aqui no Brasil, em norte, sul, leste, oeste. Está na região, olha, está no hemisfério, 5 continentes. Está no hemisfério sul, hemisfério norte, já tem cadastros no hemisfério norte, hemisfério central, continente americano, norte, continente americano, no central e América do Sul. Já tem bastante, tem até filhos no Paraguai, aqui no nosso continente, da América do Sul. No Brasil está se estendendo para todos os estados. Olha que lindo essa missão. Bem que Deus falou, né? Que a minha voz alcançaria onde meus pés não alcançariam. Então a minha voz, ela tá indo e tá levando, tá alcançando multidões, e Ele quer uma nova geração. De 2017 para cá, está se levantando uma nova geração. 2017 para cá, está levantando uma nova geração. E o que ficou para trás estão tendo uma cura interior, uma reconstrução, tá? E aí, gente, vamos para a nossa oração de libertação. Depois dessa palavra profética, Isaías 54, anota aí. Hoje a profecia para mim foi Isaías 54, 2. Olha só, vocês vão repetir comigo, levanta sua cruz, o terço, o que for aí. Oração de libertação. Senhor, restaura o amor e a comunhão no meu matrimônio. Restaura o amor e a comunhão no meu matrimônio. Cura nossas feridas. Cura as nossas feridas. E renova nosso diálogo. O nosso diálogo. São Miguel, guarda a nossa aliança. São Miguel, guarda a nossa aliança com a espada da verdade. Com a espada da verdade. E seja sempre autêntica. Sempre essa mulher verdadeira. Sempre com valores e princípios, tá? Seja aquela mulher de Provérbios 31, 10 que edifica a casa. Você é o pilar da sua casa. A mulher estabelece. A mulher é virtuosa. Ela é submissa. Sabe? E o homem deixa ele governar a casa. Deixa ele governar. Ele é líder. E você é submissa, não se esqueça, tá? Você que segue a palavra de Deus, você deve recorrer a essa passagem e incorporar aí a mulher de Provérbios 31, 10, tá? É a mulher dos olhos de Deus, tá bom? E aí, vamos encerrando com a nossa novena do 7º dia. Eu vou ler rapidinho de novo essa oração, tá? E vou mandar para vocês lá no grupo. Senhor, restaura o amor e a comunhão no meu matrimônio. Cura nossas feridas e renova o nosso diálogo. São Miguel, guarda a nossa aliança com a espada da verdade. Amém. Eu lembrei agora, falando de Salomão, ele é um rei de sabedoria, nós falamos aqui do livro que ele escreveu de Cânticos dos Cânticos. E quando fala a espada da verdade, ele era tão sábio nas suas decisões, né?
Ele tinha o Espírito Santo, o discernimento, andava com ele, todos os dons do Espírito Santo, porque ele era muito sábio. E aí, o que aconteceu? Chegou 2 prostitutas. E aí uma estava segurando um bebezinho. E a outra chorando, as 2 chorando. E falava assim: Rei, fala para ela devolver meu filho. E ela falava: não, ele é meu filho. O dela morreu. Ela dormiu em cima do filho, ele morreu. Esse é meu. E ela segurando o neném assim. E aí ele ficou olhando. E as pessoas em volta falavam assim: nossa, 2 prostitutas. Dependendo e julgando. Dependendo como ele for administrar, dividir ou ponderar, né, resolver esse problema, é sinal de que ele se deitou com elas. Ainda até pessoas julgam. Na Bíblia fala. E aí, ele fica pensando, e aí ele pede para contar a história. Aí ela fala assim, a gente estava dormindo, ela estava dormindo, eu dormindo, o nenê dela morreu, que ela dormiu em cima, e ela foi lá, pegou o meu e colocou do lado dela, e colocou o morto do meu lado. E agora ela tá com o meu filho, fala pra ela devolver meu filho. E aí a outra falava: mentira dela, esse daqui é o meu filho. E aí, como ele tinha sabedoria, o que ele falou? Chamou o cara lá. E aí falou assim: quero ver como que ele vai decidir isso aí. Aí ele chamou lá seu servo e falou assim: dê-me o menino. E ele pôs o menino, né? Pôs tipo um bercinho assim, colocou assim na frente de todo mundo. E aí ele falou assim: pega a espada. E ele falou assim: vamos dividir essa criança ao meio, e aí cada uma delas fica com uma parte do seu filho. E a hora que ele fez assim, a mulher gritou: não! Pegou o neném, abraçou, beijou, se despediu dele e colocou no braço da outra. E falou assim: não faça isso. Dê o meu filho para ela. Eu não quero meu filho morto. E aí Salomão falou assim: dá o filho para ela. Ela é a mãe verdadeira. Porque nenhuma mãe consegue enfrentar a dor, assim, que ele quis dizer, né? Suportaria a dor do seu filho diante da espada, diante de uma espada, dilacerado, diante de uma espada. E isso é bíblico. Salomão tinha uma sabedoria, e aí ele deu para a mãe verdadeira. E você tem que ser essa mãe que luta como uma fera pelos seus filhos, sabe? Luta e seja sempre autêntica, verdadeira. Sempre autêntica e verdadeira. Dentro da sua casa. Viva os valores e princípios cristãos. Amém? Então essa é a lição que Salomão nos traz hoje diante de Cânticos dos Cânticos. E vencemos o dragão da indiferença conjugal. Eu tenho certeza que vocês vão colocar em prática tudo isso. Ó, o direcionamento foi dado. Cada dia uma direção aqui. E Deus tem me usado para esse direcionamento conjugal de hoje. Foi muito edificante essa pregação, né? E vamos aqui rapidamente para a intenção da novena, certo? Olha só quem que entrou na minha live. Bom dia, meu filho lindo. Não vou nem falar mais nada. Intenções para a novena. Ele veio para anunciar, né, Gabriel? Ele veio para anunciar a boa nova. Olha só, vai vir anúncio de Deus aí para você, um positivo. Gabriel entrou na live. Olha só. Receba, gente, receba. Intenções para a novena. Senhor Jesus, ofereço essa novena por minhas intenções particulares e por cada um que está unido a mim neste combate espiritual a favor da vida. Vamos iniciar a novena em honra a Santa Giana, que possamos colocar todos os desejos dos nossos corações com fé, para que Santa Giana possa, juntamente com Nossa Senhora, interceder por nós diante a Jesus, pedindo de uma maneira especial pelos casais que esperam a graça da gestação, pela cura dos problemas genéticos, por todos os que passam por enfermidades, em ação de graças pelos casais que já receberam, estão com o bebezinho no ventre, esse milagre, né? Pela graça também dos que já receberam a adoção, por aqueles que estão na fila de adoção e pelas almas dos bebês que não evoluíram nos ventres, em memória a minha Maria de Fátima, Maria das Graças no céu, intercedendo por nós. Por todas as almas que descansam na vida eterna, por todas as mamães que perderam sua vida durante o parto e pós-parto, que nem Santa Giana. Oremos
E em especial hoje, no 7º dia da novena, em oração por todas as crianças do mundo inteiro. Vamos colocar as crianças hoje em oração, tá, gente? Não se esquece que hoje é o dia universal de oração pelas crianças. Meu sonho é um dia que se torne universal mesmo, essa novena de Santa Giana. Pelo menos a intenção de cada dia. Imagina, todo mundo no mesmo dia, dia 20 de cada mês, clamando pelas famílias. Imagine uma multidão, o mundo inteiro, dia 21, a igreja que for, clamando pelos jovens. Deus vai ficar tão feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus Pai, que nos deste a Santa Giana como exemplo, tá? De esposa amorosa, que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica. Faz-me assimilar esse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida ao teu serviço, junto aos que me cercam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste a Santa Giana, a missão de médica do corpo e da alma, vendo o teu sofrimento no irmão doente, fazei que, seguindo o exemplo da tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão, participando do sacrifício da tua santa cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Estou convidando uma pessoa aqui para fazer a penúltima parte comigo. Vamos ver aqui, você que tem o livrinho. Você que tem o livrinho para fazer comigo ao vivo, a última parte do Espírito Santo. Aceita. Vou chamar outra. Não também? Observa aí. Tá te convidando para a leitura. Também não. Não tá, é só aceitar, gente. Então pede aqui para mim. Vamos fazer. Não tem o livro, Dri? Olha só. Espírito Santo, fonte de todo amor, que infundiu no coração de mãe de Santa Giana a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã de fé, esperança e caridade. Faz-me torná-la com um exemplo para um autêntico caminho rumo à santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Olha só, ele vive. Vamos agora, oremos. Oremos. Peraí que eu tô procurando o template que eu fiz para esse dia, tá? Rapidinho aqui. Vamos ver. Ó Deus, amante da vida, que doaste a Santa Giana Beretta Mola, responder com plena generosidade. Olha lá. A vocação cristã de esposa e mãe concede também a mim, a você, a pessoa que está pedindo a graça. Faça seu pedido, se é você que está fazendo a novena para você mesma, faça seu pedido agora. E também seguir fielmente os teus desígnios para que resplandeça sempre nas nossas famílias a graça que consagra o amor eterno e a vida humana por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus e vive e reina contigo, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vencemos mais um dragão, indiferença conjugal. E agora eu vou contar para vocês sobre a história das filhas de Giana, dos filhos, né? Que tem o Luigi também. Olha só, nesse 7º dia de oração pelas crianças, eu quero contar um pouquinho da história de Santa Giana para a gente fechar essa novena de hoje, tá bom? Mesmo antes de ser mãe, Giana demonstrava um grande amor pelas crianças que ela evangelizava durante as colônias paroquiais. E a quem se dedicava enquanto médica, a profissão dela, médica e pediatra. Especialidade. Mais tarde, educa seus pequenos. É o Luigi, né? Pierluigi, Mariolina e Laura. E ela teve dois, não posso falar a palavra, mas espontâneos, tá? Porque depois que essa gravidez que ela teve, que ela ganhou a Giana Emanuela, foi bebê arco-íris, a Giana Emanuela. Ela educou seus pequenos na fé e na caridade. Comporte-se bem, obedeça a Mariúcia e a Savina. Perlude, que é mais velha, é o homem, né, o filho dela. Brigue com suas duas irmãzinhas sem implicar. Mariolina, que é a maior, seja boa e complacente com Laureta. Trago vocês no coração e penso em vocês a cada momento. Reze uma Ave Maria por mim. Assim Nossa Senhorinha me fará ficar boa logo e poderei retornar a Cormauir, na Itália, para abraçar vocês e ficarmos sempre juntos. Escreveu Giana aos filhos, grávida de Giana e Manuela e consciente da enfermidade no seu útero, que ela fez a cirurgia, né? Hoje, nesse 7º dia, pensa numa criança aí agora. Pode ser de batismo, não sei, uma criança que vai vir na sua cabeça. Pode ser o seu bebezinho, já vai pensando nele. Hoje, nesse 7º dia da novena, rezemos pelas crianças do mundo inteiro. Em especial, eu quero que vocês orem por aquelas crianças que sofrem a falta de amor. Que Deus, através da intercessão de Santa Giana, conserve-lhes a pureza e as livre do mal. Rezemos ainda pela evangelização das crianças, pelas pessoas empenhadas nessas tarefas e pelas ações da missão. Geração das graças para esse público. Amém? Louvado seja Deus. Olha só. Hoje nós encerramos essa novena. Amanhã nós vamos adentrar no mundo muito forte espiritual, no 8º dia, o penúltimo dia da novena. Muito forte, muito forte. E vai se aproximando ao combate mais forte, que é o último dia. Continue orando por mim, tá? Intercedam por mim, para que eu consiga finalizar essa novena. O combate é tão forte que eu saio da live, eu preciso vomitar.
Vocês não têm ideia. Vai me dando um nó, parece uma bola de pelo aqui. Por mais que eu beba água. Ai, ai. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. Levante-se, Deus, através da bem-aventurada. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, nossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro mostrar Jesus bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. É lindo quando fala, né, da criança do seu ventre. Assim eu falo para você. Quero encerrar essa live. Desejo a vocês um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Que Deus abençoe. E um beijo no ventre. Eu vou fazer o meu print, né, de lei. Hoje eu tô de coque. Vou pintar o cabelo amanhã só. Louvado seja Deus. Estivermos, estaremos sempre reunidos a um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe até amanhã, pontualmente, hein? 7h30. Se Deus quiser. Amém.